Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estudando bastante para as provas que vai ocorrer este ano de 2023. Bom, trago para vocês mais um vídeo de resolução de questão de uma prova da Transpetro agora, né? Prova para o cargo de Engenharia de Controle e Automação. Aqui é a questão de número 30, que diz o seguinte, vamos ler aqui, a figura acima apresenta um circuito de corrente contínua funcionando em regime permanente, com a chave S1 aberta. Em determinado instante, a chave S1 é fechada. Imediatamente em seguida, o módulo da corrente IS, em amperes, que atravessa a chave S1, é aproximadamente a alternativa A, 0,8, alternativa C, 0,6, alternativa E, 0,4, alternativa B, 0,7 ou alternativa D, 0,5 e tudo isso aí, né, na unidade de amperes. Tente você fazer, pause o vídeo, tente você resolver essa questão, que em seguida eu já venho aqui mostrar a solução. Muito bem, espero que você pelo menos tenha tentado aí, né, fazer aqui essa questão. Muita gente, muitos alunos, eles bugam, travam aqui quando o assunto é indutores, capacitores e quando existem chaves ali seccionando o circuito. Mas é uma questão, por incrível que pareça, muito simples, né? Pois ele aborda o conhecimento sobre o funcionamento de indutores e capacitores em um circuito, tá? Então, o primeiro ponto aqui é entendermos que circuito é esse. Bom, no enunciado já se fala que é um circuito de corrente contínua, né? Então, isso aí já é um pontapé inicial para você entender o funcionamento de dois componentes exclusivamente aí neste circuito. Para esse exercício, né, é necessário entendermos o comportamento dos elementos no circuito. Quais elementos seriam esses, né? O circuito que a gente vai estar estudando aqui de corrente contínua, como eu já comentei, e esses dois elementos, os principais, seriam o indutor e o capacitor, né? Então, vamos aqui falar sobre o comportamento de um indutor em corrente contínua. Os indutores em corrente contínua apresentam um comportamento de curto-circuito. Isto é, em corrente contínua, ele age como uma espécie de resistor, né, entre aspas aí, por um curto período de tempo. Que período de tempo é esse? Todo circuito que tem um indutor, a gente sabe que ele armazena, ele é como se fosse um mini capacitor, tá? Mas tem um comportamento totalmente diferente, né? Mas ele armazena ali uma corrente em seu interior, né? Gerando ali um campo magnético atuando outros elementos, né? Que daí surgem as solenoides, o bobinado, o funcionamento de transformadores e etc. Só que esse funcionamento que nós costumamos ver, ele é de corrente alternada, tá? Em corrente contínua ele é um pouco diferente. A utilização de indutores em corrente contínua, uma das principais utilizações dele é em filtros. Mas o comportamento dele é como se ele fosse um curto-circuito. Isso é, ele vai carregar, ele vai impedir, né, que a corrente atravesse de vez ali o circuito. E depois que ele se carregar, né, ele vai atuar como um curto-circuito, isso é, não vai existir queda de tensão em cima do nosso indutor, tá? Então, em corrente contínua, de modo resumido, o funcionamento dele após a energização do circuito, né, ele vai atuar como um curto-circuito. Então, não vai existir ali, né, uma queda de tensão, ele vai ser um caminho livre ali para a corrente. Já o capacitor, né, o comportamento de um capacitor em um circuito de corrente contínua se comporta como um reservatório de carga elétrica, né? Como você
quando você conecta um capacitor em um circuito CC, ele começa a armazenar cargas elétricas nas suas placas. Ou seja, né, em corrente contínua, de modo resumido, o funcionamento de um capacitor, ele vai atuar como se fosse uma barreira. Ou seja, ele não vai permitir que o fluxo de corrente atravesse o circuito. Ele vai barrar ali a corrente. Ficou confuso? Então, vamos esclarecer aqui agora. Então, eu redesenhei aqui, né, o circuito da questão de número 30 e aplicando aqui o que se foi mostrado para vocês é o seguinte: um circuito de corrente contínua, quando se tem um indutor em determinado instante, isso é, quando o circuito é energizado, ele vai reter aqui, né, a corrente. Então ele vai existir sim uma queda de tensão em cima dele, só que depois que ele se carregar, isso daqui vai ser tratado como um curto. Ou seja, não existe o indutor. Ele vai permitir o fluxo total aqui de corrente. Tá legal? Já o indutor, no instante que o circuito é energizado e durante o funcionamento dele, ele não tem como drenar aí, né, essa carga retida nele. Então, ele vai atuar como se fosse uma barreira, ou seja, a parte aqui de baixo do circuito deixa de existir. Ou seja, não tem o fluxo de corrente, certo? Com essas duas análises, já é possível sim responder a questão, tá? Só que nessa aula aqui, eu vou ir um pouco além, né? Eu vou mostrar para vocês na prática aqui agora as leis de Kirchhoff, né? A lei da malha, de malhas, né? Análise de tensão e análise de corrente. Então, eu vou aplicar aqui, né? A princípio, eu já vou responder a questão, pois é uma questão que cobrou aí um conhecimento do funcionamento destes dois elementos. Porém, eu vou ir um pouco além. Muita gente tem dificuldade, muita gente me pede para explicar aí como resolver este circuito utilizando Kirchhoff. Então, eu vou aproveitar esse vídeo, vou dividi-lo em duas partes. A parte 1 vai ser respondendo aqui a questão e explicando o porquê da alternativa. E na parte 2, eu vou resolver o circuito inteiro. Eu vou calcular todo o circuito, tá legal? Então, fica até o final, assista a próxima aula que está bem bacana. Já apresentando para vocês aí dois conceitos que são muito cobrados aí em concursos públicos, tá legal? Então, muito bem. Vou para o próximo slide aqui, só para não deixar... Não, vou aproveitar esse aqui mesmo. É o seguinte, a chave, o comportamento da chave, ele é muito simples, né? Se estiver aberta, não tem um fluxo de corrente, logo então existe aí uma queda de tensão nele, tá legal? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai analisar somente o circuito 1. Qual seria o circuito 1? O circuito 1 seria esse circuito aqui, né? Ele como um todo. Só que nesse circuito 1 aqui que está em vermelho, a gente vai dividi-lo, né? Dividi-lo em duas partes. A parte 1 e a parte 2. Tá legal? Só que já vamos aqui analisar o seguinte na parte 2. Como o capacitor ele trabalha em corrente contínua atuando como uma barreira, logo não tem corrente fluindo nesse sentido. Não existe corrente. Não tem corrente. Tem corrente
elétrica, né? Bom, se não tem corrente elétrica, só nos resta o quê? O circuito 1. Então, o circuito 1 vai ficar como? Partindo de Kirchhoff, né? É o seguinte, então a gente tem o polo positivo e negativo aqui da nossa fonte. A gente tem que arbitrar a polaridade de um resistor. Então, eu costumo mais e menos. Como o indutor, a gente viu que em um circuito de corrente contínua ele atua como um curto-circuito, a gente ignora ele. Então, é como se fosse um curto de fato. Vindo novamente aqui para o resistor R2, né, polarizando-o novamente. Então, está aqui nosso circuito 1, podemos chamar do que de malha 1, voltou para a fonte. Então, partindo deste ponto aqui, deste ponto aqui, a corrente vai subir, encontrou quem? R1. Então, eu vou ter aqui o resistor R1, certo? Só que na análise de malhas a gente tem o que? Os somatórios de tensão deve ser igual a zero. Então, quando a gente faz R1, na verdade, a gente tem que colocar o que? Tensão em R1, certo? Depois a gente vai somar quem? Seguindo a nossa malha 1, passou pelo indutor, o indutor é um curto, lembrando vocês, e encontrou R2. Mais tensão em R2. Voltou aqui para a nossa fonte, né? Voltando aqui para a nossa fonte, a gente vai ter menos V1 igual a zero, certo? Só que repare o seguinte, isso aqui a gente consegue, né, simplificar de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Já que a gente está analisando o circuito 1, a malha 1, vocês concordam comigo que R1 e R2 estão em série? Veja só, a corrente vem por R1, passa por L1, que é um curto, volta para R2 e voltou para a fonte. Ou seja, R1 mais R2 é igual a resistência equivalente. Isso aqui facilita muito a nossa vida aqui, né? Então, a gente vai ter o seguinte, que 20 ohms mais 40 é igual ao nosso resistor equivalente. Bom, então, o nosso resistor equivalente é igual a 60 ohms, certo? A gente não precisa, né, calcular o restante. Só com essas informações aqui a gente até consegue responder a questão, por incrível que pareça. Por quê? Agora a gente consegue calcular o quê? A corrente aqui da malha 1, que é a corrente, né, total. Então, o nosso I total, corrente total, lembrando da lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes corrente, a gente vai chegar no quê? Que a corrente é igual a tensão dividido pelo nosso valor de resistência. Então, corrente total é igual a 12 dividido por 60. E total é igual aí, né, a 0,2 amperes. Certo? O restante, né, por exemplo, devido à chave S, né, estar aberta, o resistor R3 não terá valores de tensão, né? Considerando que o circuito opera em regime permanente também, vamos adotar as características já mencionadas nos indutores e capacitores. Então não tem, não se faz necessário calcular aqui, né, a tensão
em cima aqui de C1, não precisa, é perca de tempo. E como que a gente já consegue responder essa questão? Pelo seguinte, quando a chave S fechar, a gente concorda comigo que está vindo para cá, uma corrente de 0,2 amperes. Ele entrou neste nó. Vem para cá. Para cá vai ter fluxo de corrente? Aqui vai ter fluxo de corrente? Não, em si não vai. A gente só vai ter o quê? Uma queda de tensão em cima dos resistores, em cima do capacitor e em cima da chave. Por quê? Porque o circuito aqui está em regime permanente. Regime permanente é a corrente contínua e a gente viu, regime permanente, melhor explicando, é que não sofre alteração ao longo do tempo. Isto é, ele opera, a tensão é igual ao longo do tempo, diferente de uma tensão alternada, que ele altera os seus valores ali de tensão ao longo do tempo. Tá legal? Então aqui, como está em regime permanente e é um circuito de corrente contínua, a gente já discutiu aqui o funcionamento dos elementos. Só que agora tem um porém aqui em cima do indutor. O indutor, quando a chave SW1 aqui for fechada, vai acontecer o que a gente chama de circuito autoinduzido no indutor. Que, em outras palavras, em algumas literaturas, é o fenômeno da autoindução. O que significa isso? O indutor, ao ser energizado previamente, armazenou energia magnética em seu campo magnético. Quando a chave SW1 é fechada, a variação brusca do fluxo magnético através do indutor causa uma corrente induzida, que se opõe à mudança. Essa corrente induzida é conhecida como corrente de autoindução ou corrente de reação. Isso aqui é o pulo do gato para responder essa questão. Como assim? Quando o circuito foi energizado, vocês concordaram comigo que o indutor ele foi carregado. Depois que ele foi carregado, ele atua no circuito como um curto, só que ele está carregado. Agora, quando eu tenho uma variação brusca do fluxo aqui de corrente, que é quando a chave SW1 fecha e todo o circuito após SW1 passará a funcionar em conjunto com as duas fontes, tá? Eu vou ter sim um fluxo de corrente através de SW1. E a pergunta que ele faz é o seguinte: no momento, em que a chave é fechada. Bom, com a explicação aqui do fenômeno da autoindução, o módulo de corrente que vai passar aqui em SW1 será o somatório da corrente total mais a corrente autoinduzida. E sim, a corrente autoinduzida é a própria corrente total, que carregou o indutor. Então, a corrente autoinduzida ela vai somar junto com a corrente total. Então, a gente consegue já responder a questão dizendo que a corrente I em SW1 ao fechar é igual a I total mais I auto induzido. Então, a ISW1 é igual a 0,2 mais 0,2. ISW1 é igual a 0,4 amperes, nos levando ao que? A alternativa E.
novamente, né, é uma questão muito teórica, né, sobre o funcionamento dos componentes, tá legal? Então, o que se cobrou de fato aqui? Se cobrou o comportamento dos elementos, tanto capacitivos quanto indutivos, em um circuito CC, que agora você sabe que no momento de energização, sim, o indutor irá se carregar. Após um período de tempo, ele vai se comportar como um curto-circuito, não se fazendo necessário calcular a queda de tensão em cima dele. E o capacitor ele atua como uma espécie de reservatório, onde ele impede o fluxo de corrente. Então não se faz necessário ali calcular a corrente que se passa através de C1. Existe sim a queda de tensão em C1, só que não se faz necessário aí se calcular a corrente, né? Já que o circuito aqui está interrompido. Calculamos, né, a corrente total através da associação aqui de resistores em série, chegando no valor de 60 ohms. Aplicamos aqui, né, a lei de Ohm, né, onde tensão é igual a corrente vezes resistência. Isolamos a corrente, tensão dividido por resistência, então 12 dividido por 60, achamos uma corrente total de 2 amperes. Esta corrente de 2 amperes, ela circula através do indutor carregando-o. E o indutor, quando a chave SW1 se comporta de uma maneira a produzir um fenômeno de autoindução. Repetindo que o fenômeno de autoindução é quando o indutor, ao ser energizado previamente, né, armazenou energia magnética em seu campo magnético. Quando aí, né, a chave S foi fechada, essa corrente ela vai se opor ao fluxo, né, à mudança brusca. E essa corrente induzida que se opõe é conhecida como corrente de autoindução. Então, quando a chave SW1 é fechada, a gente vai ter o quê? Os 2 amperes fluindo, os 0,2 amperes fluindo para cá, mais o auto induzido. Isso no momento que ela é fechada, tá? No próximo vídeo a gente vai ver que quando o circuito é estabilizado, ou seja, quando o SW1 é fechada, depois de um tempinho, a gente vai ver que a corrente não é isso, né? Não é 0,4 amperes, tá? A questão aqui foi categórica em falar que no momento, no instante, né, que a chave S1 é fechada. Por isso a resposta é 0,4 amperes, tá legal? No próximo vídeo a gente vai aqui estudar de fato o circuito como um todo, ensinando você, aluna, a aplicar as leis de Kirchhoff aqui, e você vai ver que a corrente que passa em SW1, não no instante que é fechado, mas quando ele é fechado e o circuito está em funcionamento, não é de 0,4, tá legal? Então, até o próximo vídeo. Espero que eu tenha contribuído aqui para o seu conhecimento, né? Deixando você aí mais confiante em resolver questões como essa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.